Olá, gente querida! Hoje é o dia 22 de novembro. A igreja celebra a memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. E eu agradeço a você por sua companhia e sua fidelidade. Aqui no canal do YouTube, ou por meio da Rádio Maria, ou por meio dos podcasts. E eu peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. E se você gosta do vídeo, dê o seu joinha e assim o YouTube pode mandar esse vídeo para mais pessoas. Vamos ao texto do Santo Evangelho, que é de Lucas 21, de 5 a 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerra e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, com o texto do Evangelho de hoje, começa o discurso escatológico do Evangelho de Lucas. Neste Evangelho, este discurso escatológico foi feito no templo, sede da religião judaica. Começa com o anúncio da destruição do Templo de Jerusalém. Depois, Jesus responde às perguntas das pessoas. Elas perguntam sobre o quando e sobre os sinais. Jesus diz que muitos virão em seu nome, mas são falsos messias. Haverá guerras, revoluções, terremotos, fomes e pestes. Versículos 7 a 11, Jesus responde estas duas primeiras perguntas. Nos versículos 12 a 15, aí Jesus fala das perseguições e que o Espírito Santo virá como consolador, como advogado, virá em nossa defesa. Muitos cristãos serão presos e perseguidos, mas o Espírito Santo estará ao lado deles como confortador e advogado. Em seguida, Jesus fala, ainda neste ambiente de perseguições, fala da entrega até mesmo por parte de familiares. Alguns serão mortos, muitos serão vítimas de ódio, vários serão entregues pelos próprios familiares. Jesus então continua e retoma o tema da destruição, agora não somente do templo, mas da destruição de Jerusalém. E fala da experiência do cerco e da presença dos pagãos na cidade de Deus. Versículos 20 a 24.
Depois, Jesus fala dos sinais cósmicos associados à parousia, associados à manifestação gloriosa do Filho do Homem. Isso está nos versículos 25 a 28. Há uma parábola, a parábola da figueira, a figueira estéril, versículos 29 a 33. E, por último, um convite ainda à vigilância, à fidelidade e à atenção. No capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículos 22 a 37, o evangelista já havia tratado da volta gloriosa de Jesus como juiz e senhor da história. Lucas diferencia a ruína do templo e a ruína da cidade de Jerusalém do fim do mundo propriamente dito. A grande tribulação apresentada por Lucas é o assédio de Jerusalém. Quando os romanos vieram, cercaram a cidade e depois destruíram o templo e a cidade inteira. O texto do Evangelho de Lucas tem as suas fontes, sobretudo, nos profetas Jeremias e Ezequiel. A descrição da destruição de Jerusalém é muito genérica. Quanto à parousia, Lucas utiliza a linguagem e o estilo apocalípticos. Semelhante a Mateus e Marcos, Lucas também coloca o fim do ministério público de Jesus em Jerusalém com o discurso escatológico, esse discurso sobre o fim dos tempos. Há diferentes expectativas. Há grupos fanáticos que esperam o fim dos tempos com impaciência, mas há também pessoas decepcionadas, cansadas, resignadas, que já não esperam coisa alguma. Esse tempo é o tempo do testemunho. Em meio às perseguições, somos chamados à ousadia, à criatividade, ao testemunho, à constância, à perseverança. É o tempo da vigilância, é o tempo da confiança, é o tempo da esperança perseverante na libertação, com a vinda gloriosa de Jesus ressuscitado. O texto do Evangelho de hoje une a predição sobre a destruição do templo com os sinais precursores da vinda do Filho do Homem. O discurso de Jesus é público, feito no Templo de Jerusalém. Jesus retoma ideias clássicas de Jeremias, de Miqueias, de Ezequiel, sobretudo, e ele anuncia o fim de uma etapa importante da história da salvação, simbolizada pela destruição do templo. O templo que é, podemos dizer, ícone da antiga aliança. Os sinais precursores da ruína do templo e da cidade de Jerusalém são os mesmos que antecedem a intervenção de Deus e o seu julgamento definitivo. O fim de Jerusalém é já um julgamento escatológico, é já uma prefiguração do fim. Só que a destruição do templo e a destruição de Jerusalém ainda não é a iminência do fim. Jesus diz com clareza no versículo 9, ele diz: não será logo o fim. Algumas pessoas perguntam a Jesus sobre o quando e sobre os sinais. Muitos cristãos têm essa inconstância, essa agonia para decifrar os sinais e saber quando será o fim dos tempos.
Os cristãos não devem entregar-se a estas utopias futuristas e até meio fanáticas. Não. As comunidades cristãs não devem iludir-se. Não. O caminho de Jesus é o caminho da fidelidade. O caminho de Jesus é o caminho da constância. É o caminho da vigilância. Vigiai e orai. Essa é a ordem de Jesus. Perseverança e testemunho, caridade operosa. Assim devemos esperar o Senhor glorioso que vem ao nosso encontro. Haverá muitos falsos messias anunciando um tempo próximo. São falsas estas profecias. O tempo, na verdade, pertence unicamente a Deus. Vamos então, no dia de hoje, rezar e refletir sobre esta experiência do fim último que está no coração de Deus. Mas eu concluo dizendo a coisa mais importante de todas. A escatologia cristã não é um fim último e pronto, está lá no fim. Não. A escatologia cristã é essa experiência que está no fim, mas esta experiência qualifica toda a minha vida anterior. A vida cristã é toda qualificada pela esperança escatológica. Os cristãos são seres escatológicos, vivem a tensão escatológica do já e do ainda não. Há esta tensão, uma tensão entre o já de Deus, agora em nossa história, e o ainda não, o que está por vir e vai manifestar-se plenamente quando o Senhor vier como juiz e Senhor da história, glorioso e ressuscitado. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.